Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo nesse curso de JavaScript com P5. Hoje aqui eu vou continuar falando um pouco mais da parte do JavaScript, mais especificamente da parte de números. Já falei sobre números, a gente já usou números em vários vídeos no passado, né? Mas hoje aqui eu quero falar um pouco mais a fundo e alguns detalhes importantes que são muito úteis em projetos aí, né? Se você está conhecendo o canal a partir desse vídeo, esse vídeo faz parte de um curso de JavaScript com a biblioteca P5, onde eu tento ensinar do zero JavaScript com coisas gráficas, né? Então a gente já falou de várias coisas, inclusive parte de vetores, né? Nos vídeos passados aí, a gente fez bastante coisas legais já, né? Então, com poucas coisas, a gente conseguiu já fazer bastante exemplos interessantes, né? Então hoje aqui eu vou falar a parte de números, que é o seguinte, né? Em JavaScript, a gente define números apenas definindo uma variável e colocando o número lá, né? Não importa se é um número inteiro, sem fração ou um número com fração, né? Então, por exemplo, aqui, né? A gente vinha aqui, let x igual a 5. Então, o x fica com o valor 5. Se eu vim colocar type of x, vai falar que é um número, né? Se eu vim colocar x igual 10.2, aí isso aqui já é uma fração, certo? Mas continua sendo um número. Então, em JavaScript, o tipo number, né, que é o número, né, ele engloba tanto números fracionários quanto números inteiros. Internamente, o JavaScript guarda os dois casos de uma forma única ali, né? Vou falar mais na sequência agora. Se você conhece outras linguagens, tipo C, C++, que são linguagens estaticamente tipadas, já falei no passado que o JavaScript é uma linguagem dinâmica. O que é isso? Que a gente define uma variável e não precisa colocar o tipo dela. Que nem aqui, eu defini a variável x e coloquei o valor dela como sendo 5. Aí, automaticamente, dinamicamente, o JavaScript já define o tipo para mim, né? Ele sabe que isso aqui é um número, então o x agora é do tipo number. Só que em linguagens estaticamente tipadas, que nem C, C++, quando a gente define uma variável, a gente tem que colocar o tipo da variável. Por exemplo, se é um número, a gente tem que falar assim, ó, essa variável x é um número. Aí depois colocar o número 5 nela. Aí no caso de C, C++, por exemplo, tem vários tipos de números. Tem números inteiros, que são int, short, char. E tem a versão unsigned, que é sem sinal, né? Que é só positivo. Então unsigned int, por aí vai, né? E tem também as variáveis com fração, né? Que são no caso do C. São o float e o double. O float são 32 bits. E o double são 64 bits. A precisão é bem maior, né? A gente chama de precisão dupla. Só que em JavaScript, todos os números são precisão dupla, 64 bits. E o padrão que o JavaScript usa é um padrão que chama I3E754. Então, em JavaScript, você definiu um número. Não importa qual que seja, 0, 1, 2 ou qualquer número gigante, fracionário. Esse número vai ser internamente ali 64 bits. Aí o formato desses bits aí seguem esse padrão I3E754. Aí aqui na Wikipedia aqui tem, quem tiver interesse, dá uma olhada aqui, que aí eles aqui explica certinho o que é esse formato, como que funciona, né? Mas só falando meio por cima, né? Esse formato que ele define, aqui, né? Ele define 52 bits como sendo a mantissa, ou a fração ali, né? E 11 bits para o expoente e 1 bit para o sinal, né? Isso aqui é mais detalhes aí, quem tiver interesse, dá uma olhada, né? Que isso aqui é um formato de ponto flutuante. Mas para quem está iniciando aí, tenha em mente isso. JavaScript tem esse formato aí de números, todos os números, não importa se é inteiro ou fração, seguem esse formato. Todos os números têm 64 bits. Tá. Aí que vem uma coisa muito importante em programação, que é o seguinte: na matemática, números fracionários, por exemplo, muitas vezes são infinitos, certo? Por exemplo, o número π, 3.141559, é infinito, né? Ou, por exemplo, 1 dividido por 3, que é 0.33333 até infinito, né? Só que em computação, no computador, a gente tem que ter um certo número de bits ali para representar esse número. Então não tem como ser infinito, né? A gente vai ter que representar aquele número com uma certa precisão, mas se o número for infinito ali, ou tiver muitas casas decimais, até ficar zero depois, né? Muitas vezes vai ter que jogar fora parte dessa fração. Então o número vai ficar com uma certa precisão que não é, muitas vezes, a exata que deveria ser, né? Então aqui vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o x está 10.2 nesse momento, né? Vamos pegar o x aqui, ó, vamos colocar nele
um valor gigante aqui com números 7, ó, 7, 7, 7, 7, 7, dezenas de 7 aqui, né? Se eu fizer isso, ó, o que vai acontecer? Como esse número aqui é muito grande para caber em 64 bits, ele teve que arredondar de alguma forma. Como que ele arredondou? Ele pegou o número 7.777778 aqui, né? Então teve 1, 2, 3, 14 7s e um 8 aqui, né? São 15 números depois da vírgula aqui, né? Então ele pegou 7 mais essa fração vezes 10 elevado a 60. Aqui eu devo ter colocado 60 números 7s aqui, né? Então ficou 7 ponto essa fração aqui vezes 10 elevado a 60. Então ficaria mais ou menos isso aqui, né? 15 7s vezes 10 elevado a 60. Ou seja, ficaria o restante aqui tudo zero, ó. Mais ou menos isso daqui. Então ele descartou boa parte do número aqui, né? Por exemplo, aqui é 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão. Sextilhão já é mais ou menos aqui, né? Ou seja, ele descartou quase todo o número aqui, né? Porque não tem como você colocar esse número gigantesco dentro de uma variável numérica, porque ela só tem 64 bits, certo? Então isso aqui é um detalhe que você tem que ficar ciente, né? Não ache que você pode fazer contas aí no seu computador com números gigantescos e funcionar, porque não vai funcionar. Para funcionar com números gigantescos, tem que ter um suporte a esses formatos com números gigantes, né? No caso aqui o JavaScript, eu vou falar acho que num vídeo futuro aí, que ele tem um esquema que ele consegue fazer números gigantes, né? Outras linguagens como Python, por exemplo, também tem suporte a números gigantes. Agora C, C++, essas linguagens aí, não tem esse suporte, né? Você precisaria de bibliotecas separadas para fazer essas contas com números gigantes, né? Então isso aqui é uma noção que você tem que ter como profissional aí, porque se você não considerar isso, você vai ter muita dor de cabeça, porque vai dar erros nos seus programas, né? Tá, outro problema que pode ter com números, que tem que ficar ciente, são os arredondamentos. Isso aqui que eu mostrei aqui já é um deles, né? Mas tem outros mais sutis. Por exemplo, ó, se a gente pegar 0.3 mais 0.2, quanto que é isso aqui? É 0.5, certo? E deu certo o resultado aqui, né? Deu 0.5. Tá ok, né? Mas se a gente fizer 0.2 mais 0.1, olha o que acontece. O resultado seria 0.3, mas ele retornou 0.3, um monte de 0 e um 4 lá no final. Por que isso aqui aconteceu, né? Porque esse formato aqui I3E 754, a forma como ele guarda as frações, pode ser que para algumas frações a coisa não funcione muito bem, né? Teria que estudar mais a fundo esse formato aqui, né? Para vocês entenderem, né? Mas como a gente pode ver aqui, ó, ficou bem próximo do 0.3, né? É 0.30004. Ou seja, é muito próximo do 0.3, mas não é 0.3 exato. Isso aqui é muito comum também em linguagens aí. Você faz uma conta com frações, o resultado é muito próximo do resultado certo, mas com uma casinha decimal lá no fim, um pouquinho diferente. Então, por exemplo, ó, se a gente fizer aqui, ó, x igual 0.2 mais 0.1, o x vai ficar com esse valor aí, 0.30004, né? Se a gente vir aqui fazer x igual a 0.3, vai retornar false. Mas era para dar certo, né? Porque eu somei o x a 0.2 mais 0.1. Mas como teve essa falha aqui de precisão, o resultado aqui deu false. Estranho, né? Se a gente fizer x maior que 0.3, aí dá true, né? Porque essa fraçãozinha pequenininha aqui, 0.004 aqui, faz com que o x seja maior do que o 0.3. Mas na realidade era para serem iguais, né? Então tenho essa noção. Trabalhar com frações em computação é algo bem sério, assim, né? Você não saber o que tá fazendo, vai dar erro nos seus programas, né? Agora, outro detalhe sobre números, né? Vamos colocar aqui x igual a 10, agora y igual a 5, vai. Se a gente fizer x mais y, vai dar 15, certo? Então esse sinal de mais aí funciona que nem a matemática que a gente tá acostumado na escola. Vai somar os dois números. Aqui no Node a gente pode fazer direto isso aqui, né? 10 mais 5... 15. E se a gente pegar e somar duas strings com valores numéricos, tipo assim, ó, 10, que é uma string, né, tá entre aspas, mais 5, entre aspas. Isso aí vai dar o número não, né, vai dar a string 105, porque ele vai somar, ele vai concatenar as duas strings. Então o JavaScript não vai interpretar isso aqui como sendo números, né, porque são strings, certo? Então, nesse caso, esse sinal de mais aqui é diferente desse caso anterior, onde os valores eram numéricos. Quando são números, o mais é uma adição dos dois números. Mas quando são strings, o mais é a concatenação das strings. Se a gente fizer 10, que é um número, mais
5, que é uma string, o resultado também vai ser uma string 105. Então notem que o JavaScript, ele conseguiu rodar esse código. Ele somou, ele concatenou, né, duas coisas diferentes, um número com uma string. Como o JavaScript é uma linguagem dinâmica, ele consegue converter, ele tenta, né, converter alguns valores para outros tipos para poder fazer funcionar aquela expressão. Então nesse caso aqui, ele converteu o número 10 para uma string 10, depois concatenou com a string 5. Então em JavaScript, sempre que tiver uma expressão de soma, né, se um dos operadores for uma string, o resultado vai ser uma string. Se a gente fizer o contrário aqui, né, 10 mais 5 também, não importa se a string está na esquerda ou na direita, vai tratar tudo como sendo string, né? Ele vai converter o número para string. Tá, mas agora que vem uma questão importante aqui, ó. Se a gente fizer assim, ó, 10, que é um número, mais 10, que é um número, mais 10, que é uma string. Olha o que aconteceu, o resultado foi uma string 2010, 2010, né? Por quê? Porque o JavaScript, ele faz as contas da esquerda para a direita. Então, primeiramente, ele vai somar esses dois elementos aqui, 10 com 10. Ambos são números. Como ambos são números, esse sinal de mais aqui vai ser uma adição dos números. Então vai ficar 20 o resultado. Aí depois ele vai pegar o 20 e vai somar com a string 10. Como na direita agora é uma string, esse sinal de mais passa a ser uma concatenação do número 20 com a string 10. Então ele vai converter o 20 para string e concatenar com essa string 10. Então vai ficar 20 e 10 no final. Então tem que ter noção desses detalhes, né? Só que essas questões aí, onde a gente mistura números com strings, só fazem sentido saber isso aí quando o sinal é de mais. Nos casos de menos, vezes e dividir, aí ele sempre vai fazer o contrário, ele sempre vai converter para número. Por exemplo, ó, 10 dividido por 2, 5, certo? Se a gente fizer 10 em string dividido por 2 em string, o resultado deu 5, deu o número 5. Ele sabe que você está dividindo, então ele vai tentar converter para número os dois valores. No caso do vezes também, né? 100 vezes 10, né? Dá 1000. Aí no caso do menos, né? 10 em string, né? Menos 8 em string, né? O resultado deu 2, né? Número, né? Então você tem que ficar esperto só quando o sinal é mais, né? Porque aí ele vai tentar fazer uma concatenação da string. Mas para as outras operações, aí ele converte para número. Outra coisa que o JavaScript tem, que outras linguagens não têm, que no caso esse formato I3E754 aqui, né, disponibiliza, é o seguinte, ó. Se a gente fizer, por exemplo, 10 dividido pela string Olá Mundo, sei lá, é besteira aqui. O que aconteceu? O resultado foi not a number. Not a number. Ou seja, o resultado não foi um número. Você tentou dividir um número por alguma coisa bizarra ali, né, que ele não conseguiu interpretar. Então teria que ter um resultado numérico, só que como ele não conseguiu encontrar um número como resultado, ele retorna esse NaN, not a number. Isso é muito comum em JavaScript, você sempre vê esse tipo de erro, né? Às vezes você faz uma conta ali errada, faz uma operação de duas variáveis, onde o JavaScript não consegue converter uma das variáveis ali, aí o resultado é not a number. A gente pode jogar também, por exemplo, o x ficar com esse NaN aí, né? O x agora é not a number. Se eu pegar ele x vezes, sei lá, 5, o resultado também é not a number, né? Porque eu peguei uma coisa que não é um número, tentei multiplicar por um número, não vai funcionar, né? Continua sendo not a number. Só que um detalhe importante, ó, continua sendo a concatenação, o sinal de mais, né? Se a gente fizer x mais, sei lá, string 10, aí vai ser NaN 10. Ele vai converter o x, que é not a number, para uma string. Essa string vai ser NaN aí, né? Vai concatenar essa string com 10, vai ficar isso aqui no final, né? Então sempre tenha cuidado com o sinal de mais, porque se uma das variáveis for uma string, ele vai tentar converter tudo para string ali, né? Tá, e na sequência agora tem uma das coisas mais legais aqui, né? Que é a questão do infinito. Esse formato I3E754 suporta o mais infinito e o menos infinito. Isso aqui é bem útil em várias circunstâncias. Vou mostrar na sequência. Por exemplo, quanto que é 2 vezes 2? 4, certo? 10 dividido por 5, 2, né? 10 vezes 0, 0, certo? 0 dividido por 10, quanto que é? 0, né? 0 dividido por qualquer número é 0. 10 dividido por 0, se você falou 0, você faltou na aula de matemática, né? Porque qualquer coisa dividido por 0 não é 0, não existe esse resultado de alguma coisa dividido por 0. 10 dividido por 0
não existe. Não é que não existe, não tem como você falar o resultado, ele não existe, ele é infinito. Porque, por exemplo, ó, 10 dividido por 0,5 é 20, certo? E 10 dividido por 0,05 é 200. Ou seja, 0,05 é menor que 0,5, né? Coloquei mais um zero ali, né? Ou seja, eu cheguei mais próximo do zero. Se eu fizer, colocar vários zeros aqui, 10 dividido por 0,000005, o resultado já é 20 milhões, né? Então note que quanto mais próximo tá chegando ali o denominador do zero, maior fica o resultado, certo? Se eu colocar aqui mais zeros, ó, vai ficar um número cada vez maior. Se for 0,00, sei lá, 1000 zeros, vai ser um número gigantesco, né? E o zero mesmo, se você colocar zero aqui, ó, 10 dividido por zero, o resultado é infinito. Porque não existe, a tendência é ir pro infinito, né? Ou no caso, se for menos 10 dividido por zero, vai dar um menos infinito. Então outras linguagens como C, C++, essas linguagens aí, não tem esse suporte a infinito. Mas esse padrão I3E754 tem esse suporte aqui, né? Dê uma olhada na Wikipedia aqui que tem mais detalhes, né? A gente poderia fazer assim, x igual infinity, por exemplo. Às vezes é comum em algoritmos, você quer começar uma variável com um número maior do que todos os possíveis para aquele algoritmo. Então, se você tiver numa linguagem que suporta infinito, você coloca ela como infinito, aí qualquer número que você colocar, por exemplo, 9999999, qualquer número de 9s aí é maior que x, false, sempre vai ser false, porque nenhum número vai ser maior que infinito, né? Então, em matemática, em programação, assim, quando você está fazendo alguma coisa com contas, né? Você sempre tem que estar ciente ali, tomar cuidado com o denominador. Se você for fazer uma divisão de dois números, o número que está embaixo nunca pode ser zero, porque vai dar pau, né? O resultado vai ser infinito. Em JavaScript vai funcionar porque tem suporte a infinito, mas em linguagens como C, por exemplo, você nunca pode dividir algo por zero, que aí cracha, né? Até CPUs, assim, assembly, se você fizer, tem instruções de divisão, né? Se você dividir alguma coisa por zero no processador, geralmente dá um pau e gera uma interrupção, né? Mas isso aí são detalhes mais baixo nível, né? Se você tem interesse por isso, assista aquela playlist que eu tenho aqui de assembly com Super Nintendo e Mega Drive lá, que lá eu ensino todas essas coisas mais baixo nível aí, né? Tá. Pra finalizar esse vídeo aqui, né? Só pra mostrar que JavaScript também tem suporte a hexadecimais, né? Se a gente vir aqui colocar x igual 0xff, ele entende que isso aqui é um hexadecimal, né? Então a gente tem que começar o número com 0x. No caso, o ff é 255 em decimal, né? Beleza? Então, o vídeo de hoje foi isso, né? As partes mais interessantes aí é essa questão aí do I3E754 e essa questão do infinito, né? Isso aí é muito útil em várias situações. Se você não tem infinito na sua linguagem, você tem que fazer checagens a mais para considerar o caso em que o denominador é zero, né? Em JavaScript, muitas vezes, o código fica mais simples porque ele tem suporte ao infinito. Beleza? Então, nos próximos vídeos, a gente continua com outros assuntos aí, beleza? Então, vejo vocês lá. Abraço!